entendimento e, quando tudo foi revelado, ficou chocada. O que a deixou chocada? Os comprimidos. Todos os comprimidos que eu estava tomando. Meu estoque enorme e o quanto eu andara escondendo dela. David foi internado na ala psiquiátrica e recebeu o diagnóstico de dependência de estimulantes e sedativos. Ficou no hospital até a retirada da anfetamina, do zolpidem e do lorazepam, e até deixar de ser um suicida. Levou 2 semanas. Foi liberado para voltar para casa, para sua esposa grávida. Todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos. Alguns se estendem no sofá, maratonando Netflix. Outros leem romances baratos. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolarmos do sofrimento apenas torna nosso sofrimento pior. Segundo o relatório de felicidade mundial, que classifica 156 países segundo a extensão de felicidade que seus cidadãos consideram ter, os residentes nos Estados Unidos declararam estar menos felizes em 2018 do que em 2008. Outros países com nível semelhante de riqueza, assistência social e expectativa de vida viram um declínio semelhante em pontuações autodeclaradas de felicidade, incluindo Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Japão, Nova Zelândia e Itália. Os pesquisadores entrevistaram quase 150 mil pessoas em 26 países para determinar a prevalência de transtorno de ansiedade generalizada, definida como preocupação excessiva e descontrolada, afetando a vida delas negativamente. Eles descobriram que os países mais ricos tinham taxas de ansiedade mais altas do que os países pobres. O transtorno predomina mais significativamente com maior comprometimento nos países de alta renda do que nos países de baixa ou média renda. Entre 1990 e 2017, o número de novos casos de depressão cresceu 50% mundialmente. Os maiores aumentos de novos casos foram vistos em regiões com o indicador sociodemográfico, renda, mais alto, em especial a América do Norte. A dor física também está aumentando. No decorrer da minha carreira, tenho atendido mais pacientes, inclusive jovens que, muito embora sejam saudáveis, apresentam dor em todo o corpo, ainda que não tenha sido identificada nenhuma doença, nem lesão de tecido. Os números e tipos de síndrome de dor física inexplicável cresceram: síndrome complexa de dor regional, fibromialgia, cistite intersticial, síndrome da dor miofascial, síndrome da dor pélvica, e por aí vai. Os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta a pessoas em 30 países ao redor do mundo: durante as últimas 4 semanas, com que frequência você teve dores ou desconfortos físicos? Nunca, raramente, às vezes, e frequentemente, ou muito frequentemente. Descobriram que os estadunidenses relataram mais dores do que qualquer outro país. 34% disseram que sentiam dor frequentemente ou muito frequentemente, em comparação a 19% das pessoas que vivem na China, 18% das pessoas que vivem no Japão, 13% das pessoas que vivem na Suíça e 11% das pessoas que vivem na África do Sul. A pergunta é, por que, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos dando duro para evitar sermos infelizes. Capítulo 3. O equilíbrio, prazer-sofrimento. Os avanços neurocientíficos nos últimos 50 a 100 anos, incluindo avanços em bioquímica, novas técnicas de imagem e o surgimento da biologia computacional, jogaram luz nos processos fundamentais de gratificação. Para entender melhor os mecanismos que governam sofrimento e prazer, podemos conseguir um novo insight sobre por que e como o prazer em excesso leva ao sofrimento. Dopamina. As principais células funcionais do cérebro chamam-se neuroníons. Elas se comunicam entre si por sinapses via sinais elétricos e neurotransmissores. Os neurotransmissores são como futebol. O artilheiro é o neurônio pré-sináptico. O goleiro é o neurônio pós-sináptico. O espaço entre o artilheiro e o goleiro é a fenda sináptica. Assim como a bola é jogada entre o artilheiro e o goleiro, os neurotransmissores conectam a distância entre os neuroníons, mensageiros químicos regulando sinais elétricos no cérebro. Existem muitos neurotransmissores importantes, mas vamos focar na dopamina. A dopamina foi identificada pela primeira vez como um neurotransmissor no cérebro humano em 1957, por 2 cientistas que trabalhavam de modo independente, Arvid Carlsson e sua equipe em Lund, Suécia, e Kathleen Montagu, sediada próxima a Londres. Carlsson acabou ganhando o prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina. A dopamina não é o único neurotransmissor envolvido no processo de gratificação, mas a maioria dos neurocientistas concorda que é um dos mais importantes. A dopamina pode desempenhar uma função maior na motivação para se conseguir uma gratificação do que o prazer da própria gratificação. Querer mais do que gostar. Camundongos geneticamente modificados, incapazes de produzir dopamina, não buscarão alimento e morrerão de fome, mesmo quando a comida é colocada a centímetros da sua boca. No entanto, se a comida for colocada diretamente na boca, os camundongos mastigarão e comerão, parecendo sentir prazer. A despeito de discussões sobre as diferenças entre motivação e prazer, a dopamina é usada para avaliar o potencial aditivo de qualquer comportamento ou droga. Quanto mais dopamina uma droga libera no caminho de gratificação do cérebro, um circuito cerebral que liga a área tegmental ventral, o núcleo accumbens, e o córtex pré-frontal, e quanto mais rápido ela libera dopamina, mais adictiva é a droga. Isso não quer dizer que as substâncias de alta dopamina contenham literalmente dopamina. Em vez disso, elas disparam a liberação de dopamina em nosso circuito de recompensa do cérebro. Para um rato confinado, o chocolate aumenta em 55% a liberação basal de dopamina no cérebro, o sexo em 100%, a nicotina em 150% e a cocaína em 225%. A anfetamina, ingrediente ativo em drogas ilícitas como speed, ice e chabu, bem como em medicamentos usados para tratar transtorno do déficit de atenção, aumenta em 1000% a liberação de dopamina. Por esse cálculo, a dose de um cachimbo de metanfetamina equivale a 10 orgasmos. O prazer e o sofrimento são colocalizados. Somando-se à descoberta da dopamina, os neurocientistas verificaram que o prazer e o sofrimento são processados em regiões sobrepostas do cérebro e trabalham via um mecanismo de processo oponente. Outra maneira de dizer isso é que o prazer e o sofrimento funcionam como uma balança. Imagine que nosso cérebro contém uma balança com um ponto de apoio no centro. Quando não há nada na balança, ela fica nivelada com o chão. Quando sentimos prazer, a dopamina é liberada em nosso circuito de recompensa, e a balança inclina-se para o lado do prazer. Quanto mais ela se inclina, e quanto mais rápido, mais prazer sentimos. Mas aqui está o importante sobre a balança: ela quer permanecer nivelada, ou seja, em equilíbrio. Ela não quer ficar inclinada por muito tempo para um lado ou outro. Sendo assim, sempre que a balança se inclina em direção ao prazer, mecanismos autorreguladores poderosos entram em ação para nivelá-la novamente.
Esses mecanismos autorreguladores não exigem um pensamento consciente nem um ato de vontade. Eles simplesmente acontecem, como um reflexo. Tendo a imaginar esse sistema autorregulador como pequenos gremlins pulando no lado do sofrimento da balança, para compensar o peso no lado do prazer. Os gremlins representam o trabalho da homeostase, a tendência de qualquer sistema vivo a manter uma estabilidade fisiológica. Depois que a balança está nivelada, ela continua a se inclinar numa força igual e oposta para o lado do sofrimento. Na década de 1970, os cientistas sociais Richard Solomon e John Corby chamaram essa relação recíproca entre prazer e sofrimento de teoria do processo oponente. Qualquer afastamento prolongado ou repetido de neutralidade hedonista ou afetiva tem um custo. Esse custo é uma reação posterior, com valor oposto ao estímulo. Ou, como dizia o velho ditado, tudo que sobe tem que descer. Acontece que muitos processos fisiológicos do corpo são governados por sistemas autorreguladores semelhantes. Por exemplo, Johann Wolfgang von Goethe, Ewald Ehring e outros demonstraram como a percepção da cor é regida por um sistema de processo oponente. Olhar de perto uma cor por um período contínuo produz espontaneamente nos olhos do observador uma imagem da sua cor oposta. Olhe fixo para uma imagem verde contra um fundo branco durante um tempo, e depois olhe para uma página em branco, e perceberá que seu cérebro cria uma pós-imagem vermelha. A percepção do verde dá lugar, em sequência, à percepção do vermelho. Quando o verde está ativado, o vermelho não pode estar, e vice-versa. Tolerância, neuroadaptação. Todos nós experienciamos o desejo na sequência do prazer. Seja buscar um segundo pacote de batata frita, seja clicar no link para mais uma rodada de videogames, é natural querer recriar aquelas boas sensações, ou tentar não deixar que sumam. A solução simples é continuar comendo, ou jogando, ou assistindo, ou lendo. Mas existe um problema nisso. Com a repetida exposição ao mesmo estímulo ao prazer, ou a um estímulo semelhante, o desvio inicial para o lado do prazer fica mais fraco e mais curto, e a resposta posterior para o lado do sofrimento fica mais forte e mais demorada, um processo chamado pelos cientistas de neuroadaptação. Ou seja, com a repetição, nossos gremlins ficam maiores, mais rápidos e mais numerosos, e precisamos de uma maior quantidade da droga de nossa escolha para obter o mesmo efeito. Precisar mais de uma substância para sentir prazer, ou sentir menos prazer com uma determinada dose, é chamado de tolerância. A tolerância é um fator importante no desenvolvimento da dependência. Para mim, ler a saga Crepúsculo pela segunda vez foi agradável, mas não tanto quanto na primeira vez. Na quarta vez em que a li, sim, li 4 vezes a saga completa, meu prazer foi significativamente menor. A releitura nunca se igualou àquele primeiro ciclo. Além disso, a cada vez que a li, passei a ter uma sensação maior de insatisfação, e um desejo mais forte de recuperar a sensação que tive ao lê-la pela primeira vez. Conforme fiquei tolerante a Crepúsculo, fui forçada a procurar formas novas e mais potentes da mesma droga para tentar recuperar aquela sensação inicial. Com o uso prolongado de drogas mais fortes, o equilíbrio entre o prazer e o sofrimento acaba pesando para o lado do sofrimento. Nosso ponto de ajuste hedônico, prazer, muda, conforme nossa capacidade de vivenciar prazer diminui e nossa vulnerabilidade ao sofrimento sobe. Imagine os gremlins acampados no lado do sofrimento da balança, com barracas, colchões infláveis e churrasqueiras portáteis a reboque. Fiquei bem mais atenta a esse efeito das substâncias adictivas de alta dopamina no caminho de recompensa do cérebro no início dos anos 2000, quando comecei a atender mais pacientes que vinham ao consultório sob um tratamento, a longo prazo, de altas doses de opioide, pense em oxicodona, hidrocodona, morfina, fentanil, para dor crônica. Apesar da alta dosagem desses medicamentos e do uso prolongado, a dor dos pacientes só tinha piorado com o tempo. Por quê? Porque a exposição a opioides tinha feito com que o cérebro reprogramasse o equilíbrio prazer-sofrimento para o lado do sofrimento. Agora, sua dor original estava pior, e eles tinham novas dores em partes do corpo que não costumavam doer. Esse fenômeno, amplamente observado e verificado em estudos de animais, passou a ser chamado de hiperalgesia induzida por opioides. Algesia, do grego algesis, significa sensibilidade à dor. Além disso, quando esses pacientes diminuíam gradativamente os opioides, muitos deles experimentavam melhora na dor. A neurocientista Nora Volkow e seus colegas demonstraram que o consumo pesado e prolongado de substâncias de alta dopamina acaba levando a um estado de déficit de dopamina. Volkow analisou a transmissão de dopamina nos cérebros de controle saudáveis em comparação com pessoas dependentes de uma variedade de drogas, 2 semanas depois de terem parado de usá-las. As imagens do cérebro são chocantes. Nas imagens dos cérebros de controle saudáveis, uma área com formato de feijão, associada no cérebro à recompensa e motivação, aparece em vermelho vivo, indicando altos níveis de atividade neurotransmissora de dopamina. Nas imagens de pessoas com dependência, que pararam de usar droga 2 semanas antes, a mesma região do cérebro em formato de feijão contém pouco ou nenhum vermelho, indicando pouca ou nenhuma transmissão de dopamina. Como a doutora Volkow e seus colegas escreveram, a diminuição de receptores da D2 nos dependentes de droga, acoplada à diminuição da liberação de DA, resultaria numa sensibilidade reduzida de circuitos compensatórios para a estimulação de recompensas naturais. Uma vez que isso acontece, nada continua parecendo bom. Colocando de outra maneira, os jogadores do time dopamina pegam suas bolas, suas chuteiras e vão para casa. Nos cerca de 2 anos em que consumi compulsivamente romances baratos, acabei chegando a um ponto em que não conseguia achar um livro de que gostasse. Era como se eu tivesse esgotado meu centro de prazer na leitura de romances, e nenhum livro conseguisse revivê-lo. O paradoxo é que o hedonismo, a busca pelo prazer por si só, leva à anedonia, a incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer. Ler sempre tinha sido minha principal